Olá, Liele! Olá, Anthony! Olá, pessoal! Neste episódio do projeto Historiando em Novo Barreiro, trataremos de alguns aspectos do desenvolvimento da Vila Barreiro. Para isso, a gente entrevistou diversos pesquisadores, pessoas que vivenciaram esse período histórico. Por isso, faz o mate, que lá vem história. Então, eu sou o professor Sandro Luiz Colli, nasci aqui no Novo Barreiro, saí estudar para fora, porque na época, no ano de 84 para 85, que eu encerrei o ensino fundamental aqui, não tinha acesso ao ensino médio aqui perto. Então eu aí saí estudar, fui estudar em Taquari, estudei no seminário com os padres oblatos. Lá em Taquari eu fiquei quatro anos, lá eu fiz o ensino médio. Posteriormente eu fui a Viamão e lá eu fiz a faculdade de filosofia. Então lá em Viamão eu me formei na faculdade de filosofia em 1993. E aí posteriormente lá eu trabalhei também na Unimed, Porto Alegre, por 4 anos. E depois aqui se emancipou o Novo Barreiro em 92. E aí saiu o concurso aqui para professor e eu vim e fiz o concurso. E eu passei, primeiro lugar na época, no concurso para professor. Eu assumi em 94 aqui como professora e eu voltei a Novo Barreiro, as minhas origens aqui. Posteriormente, no ano de 2008, eu fiz um pós-graduação na URI de Frederico, em História, voltado mais para o desenvolvimento, História e Desenvolvimento aqui da região, e História Geral também. E dentro desse pós-graduação, então, eu fiz o trabalho de conclusão, o TCC, eu fiz baseada na história aqui do Novo Barreiro, desde o povoamento à emancipação. O trabalho foi feito mais na pesquisa oral. A gente entrevistou muitas pessoas mais antigas do município e elas contaram um pouquinho como era a vivência aqui no Barreiro, desde suas origens, como foi. E a partir daí a gente elaborou esse trabalho aqui, que é o trabalho de conclusão, com um pouco da história para resgatar, para registrar sobre aqui a história do nosso município. Porque a gente, como historiador, professor e historiador, a gente acha de suma importância a gente ter registrado para as gerações futuras poderem ter acesso como foi, porque se corre o risco muito as pessoas hoje olhar, sempre foi assim. Não foi sempre assim, né? Para chegar onde está hoje, muitas pessoas tiveram a sua história, a sua contribuição, tiveram seu trabalho, tiveram suas dificuldades, né? Tiveram suas alegrias para chegar hoje como está o nosso município. Eu sou o professor Mário, também estudei no seminário no Braga para ser um padre e 8 anos estive nesse seminário. 5 no Braga, 13 em Palmeiras Missões e contando com mais um ano de filosofia em Viamão. Depois me formei na faculdade de Ijuí, FIDEN, em Ciências Físicas e Biológicas. E comecei a dar aula já no ano 73 e logo no município. E logo depois, no ano 78, eu comecei a trabalhar na Escola São João Batista, em Novo Barreiro. E passei uma boa parte trabalhando com as matemáticas, onde eu me formei em Juí, me especializei em matemática. E no ano 93, o prefeito Edemar e o vice-prefeito Dirceu, que eram professores colegas na escola, assumiram o primeiro mandato do município, do Novo Barreiro, e me convidaram para ser o secretário de administração. Nesse momento, eu pensando, conforme o professor Sandro, historiador, procurou fazer a história do Novo Barreiro no seu trabalho de monografia, eu também, naquela época, comecei a buscar subsídios
para formar um livro a respeito do Novo Barreiro e a sua história. E esse livro a gente só teve condições de colocar ele para o povo aqui do Novo Barreiro no ano 2003. Mas já em 93 até 96, que eu estive junto na prefeitura ali, eu procurei segurar todo o material para montar esse livro e ter uma ideia do que foi o Barreiro, não contando o que aconteceu após se emancipar. Então, a história que eu tenho neste livro, eu procurei colocar o que era o Barreiro antes de ser município. Por isso, a gente está, no momento oportuno, pedindo que todos quantos morarem neste município pensem em dar continuidade a esta história, porque cada um que mora neste município tem também a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do município, como estamos vendo, já que está bem diferente do tempo quando eu era criança. Eu, quando cheguei no Novo Barreiro de volta, eu voltei a trabalhar. Comecei na Escola João Batista Reus, na linha Biriva. Lá eu trabalhei por 4 anos e, juntamente, eu tinha também um contrato aqui na Escola São João Batista. Então, onde eu estudei até a 8ª série, eu retornei como professor. E estou até hoje, ali faz mais de 30 anos. Não consegui me aposentar ainda. O professor Mário já se aposentou. Hoje eu estou como diretor, já atuei como diretor em outras épocas e como professor também. Então, o Novo Barreiro hoje é novo, depois a gente vai dizer o porquê do novo, né? Mas ele se localiza, né, então, aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul. A emancipação foi em 20 de março de 1992, a Lei 9.563, ele fica a 360 quilômetros da capital, que é Porto Alegre, tem uma área territorial de 121,71 km², e a população atualmente está em torno de uns 5.000 habitantes. Na época da emancipação tinha em torno de 4.022 habitantes. Ele fica a 630 metros acima do nível do mar e o clima subtropical. Então, quem mora aqui no Novo Barreiro hoje se chama Novo Barreirense. O Novo Barreiro, ele veio de uma conquista que, no princípio, os nossos habitantes aqui estavam sendo deixados de lado pelo município mãe, que era Palmeira das Missões. E o desenvolvimento estava chegando muito rápido aqui no interior. E as estradas não davam condições para os ervateiros, para os agricultores, transportar a sua produção. E por esse motivo a revolta interna dentro das pessoas é que estávamos abandonados. Aí surgiu a ideia de um grupo formar uma comissão para começar a emancipação do Novo Barreiro, ou seja, do Barreiro. E aí então, a princípio não poderia ser Barreiro porque já tinha esse município no Brasil. E aí foi feita a escolha de Novo Barreiro. E foi aprovado em lei no dia 20 de março de 1992. E aí, no ano 93, começou a história verdadeira de Novo Barreiro como município. Isso, então, o nosso município tem como limite, como divisa, Palmeira das Missões, Chapada, Barra Funda, Sarandi e São José das Missões. Nós temos os rios principais aqui no nosso município, que cruzam pelo nosso município: o Rio da Várzea, o Rio Barreiro, que deu origem ao nome, o Rio Passo Raso, o Rio Lajeado Grande, o Rio Macaco e o Rio Gambá. Então, um pouquinho sobre o nome aqui do nosso município, justamente ele vem por esse rio que ficou chamado Rio Barreiro depois. Ele era um riacho, inclusive fica aqui atrás de nós. Hoje ele é um rio pequeno, na época era um rio maior, mais volume de água. Hoje ele está um rio bem menor, mas
na época, então aqui era uma região de matas, né? Quase tudo mata aqui. Daí na época se fazia as picadas para passar a pé ou a cavalo, de carroça. Você faziam as picadas para passar e não tinha ponte, essas coisas, não se construía as pontes. Então, aqui próximo a nós, tinha um passo, onde o rio ficava mais largo e menos fundo, onde eles passavam por dentro. E o passar de cavalo, a pé, de carroça, foi criando um barreiro, um grande barro dos dois lados. E ficou um descampado ali. E nesse lugar, como era de fácil acesso, vinham muitos animais ali para tomar água. E sempre quando passavam, pessoas que passavam por ali, porque o movimento não era igual hoje, era raro passar as pessoas. Quando passavam, eles viam bastante animais que se assustavam quando as pessoas passavam. Mas aí, na época, a caçada não era proibida, nós sabemos que hoje é proibido. Então, o pessoal, quando queriam fazer uma caçada, eles se comunicavam, vamos caçar, mas vamos aonde? E vamos lá no barreiro, chamavam de barreiro ali, o lugar onde era o passo. E aí ficou conhecido pela região por Barreiro. Isso. Né? Até depois tentaram mudar o nome, o professor Mário pode falar. Passam de Manduca, né? Porque um morador próximo aqui era o Manuel, que tinha apelido de Manduca, e tentaram colocar o nome de Passo do Manduca, mas a maioria dos caçadores acharam melhor denominar Passo do Barreiro, porque era mais conhecido da região, né? E aí então não fechou a ideia de mudar para Passo do Manduca. Esse Manduca tinha adquirido as posses dessas terras, né? Mas já tinha pegado esse nome do Passo do Barreiro, era o Barreiro. E a partir dali começou a chegar depois os primeiros moradores, que foram os caboclos, que chegaram aqui, os primeiros moradores, foram se estabelecendo próximo ao rio, porque o rio na época sempre era fonte de pesca e também, né, se fazia canoa, se ia pelo rio, né, se deslocava na época. Então o lugar começou a Barreiro e ficou por Barreiro, né, era linha Barreiro, depois ficou a Vila Barreiro, mais tarde que ele foi elevado a distrito e depois município. No ano 59, em julho de 59, aconteceu isto. O Palmeiras das Missões colocou vários distritos e o Barreiro foi um deles, nomeado distrito, que recebeu, naquele ano 60, já o telefone aquele de pilha, né? E recebeu também a rede de eletricidade, veio para a cidade, que o povoadinho que tinha. Não eram muitas casas, mas recebeu a luz. E também foi construída uma subprefeitura, onde tinha até uma cadeia para prender os que eram desordeiros das festas, hein, principalmente. Às vezes nas brigas familiares, quando havia queixa, tinha um policial que também veio residir aqui e que tomava conta do assunto sempre. Então, retornando um pouco, professor Mário, quando era Barreiro aqui ainda, que era vila, né? As estradas eram abertas pelo povo mesmo, era requerido pelo prefeito, na época era Palmeira, né? Palmeiras. E ele requeria, as pessoas tinham que prestar serviço de enxada, picão, enxadão para abrir as estradas. E aí foram se abrindo as estradas todas de chão. Quando chovia, não passava praticamente. Carro não passava, né? Mas carro, pouquíssimos que tinham, mais era carroça que passava aí, né? Puxada a boi ou a cavalo. E aí não tinha, mais tarde que passou a vila, a Barreiro, e aí começou a aparecer as primeiras patrolas, né? Eu lembro, nós era criança e depois que passou a distrito também, né? Nós não conhecia a patrola. Então, quando vinha aquele barulhão, a criançada corria, tinham medo, se escondiam das patrolas, um bicho que vinha fazendo barulho, e a criançada acabava se escondendo. Aí ele passou a distrito, o professor Mário, dia 17 de julho de 1959, né? Isso. Então, a vila passa a ser elevado a segundo distrito de Palmeira das Missões, distrito de Barreiro. Aí com o distrito veio algumas melhorias também, né? O professor Mário já falou antes, né, que foi criada uma subprefeitura, veio um subprefeito,
veio energia elétrica mais para o povoado aqui da sede, e aí começaram também a vir mais as patrolas mais seguido, tipo assim, cada 3 meses aparecia uma, né? O subprefeito ficava. O subprefeito Uma patrola. que comandava, vinha a patrola e ele que comandava, ia junto, onde ele recebia salário, o subprefeito recebia salário para isso, ele tinha um salário, o subprefeito, né? Mas foi, algumas melhorias veio já para o município, né? O subprefeito que tentava trazer alguma coisa em benefício à localidade aqui. E o subprefeito era uma autoridade, né? Era um cargo de confiança do prefeito, o prefeito que colocava, né? Era um cargo de confiança e ele tinha autoridade no município, como foi falado antes, ele tinha o poder até de prender as pessoas. Tinha um praça aqui, que veio quando ficou distrito, e aí o subprefeito ele que comandava as obras, ele que era a autoridade máxima dentro do distrito. Quando tinha, então, as festas, os bailes que tinha na época, se dava uma folia, o subprefeito ia lá com o praça e prendiam o vivente arruaceiro, traziam ali, davam uma camaçada de laço, na época, e aí botavam na cadeia ali, deixavam uns dias ali preso, o vivente ali na cadeia. Só colocando ali, então, falando desse subprefeito, o primeiro subprefeito que teve aqui no distrito foi o senhor Aurélio Croda, já falecido, né? Então, ele que foi o primeiro, e eu falei com ele na entrevista do meu livro, ele colocou que nem essa escola aqui pro Novo Barreiro, a estadual, foi ele que teria conseguido, né? Trazer aqui para o município, que ele, Porto Alegre, ele foi e acabou vindo essa escola aqui, então eles tentavam trazer essas melhorias aqui. Depois dele veio Silvino Kaiser, Pedro Tilo, Guilherme Rosseto, Valério Corlassoli, Rosalino Machado, Herênio Massi, e por último foi o Santo Pedro Zandoná, que é vivo ainda também, o Herênio também. Tinha um lugar que o subprefeito ficava ali, era no antigo posto de saúde, era ali. Em comparação, se tinha uma pessoa doente que não tinha condição, eles me avisaram, às vezes a gente tinha que ir pegar na casa, levar até no hospital, às vezes. E era como a prefeita agora ali. Qualquer coisa, iam falar com ela, né? Quer dizer, eu falava comigo, não com ela. Porque o prefeito, geralmente, se tinha o subprefeito aqui, ele escolhia um do partido dele, né? Da confiança dele. Então, se a gente tinha uma queixa aqui, ia lá, ele ajudava. O senhor se recorda de como que era a Vila Barreiro? Tinha poucas casas, poucas famílias? Tinha pouco. Ali no trevo, para baixo do trevo, tinha uma professora, mas eu não era bem no meu tempo, mas ela morava ali ainda. E tinha o comércio, era os Dinks lá em cima, tinha os Massi, tinha o finado Pub ali em cima. E eu resolvi abrir uma bodega ali no meio dos grandes ali. E não fui mal com a bodega ali. Vendia fiado, uns pagavam, outros não pagavam. Olha, dia de chuva para ir a Palmeira não era fácil. Quando chovia muito, né? Era ruim essa estrada. Tinha aquela subida ali ali em cima ali dos Buligão, acho que é. Ali conforme, ali para subir com caminhão, coisa ali, era difícil dia de chuva. Mas subiam, né? Botavam trator e coisa. Aqui, esse passo aqui, que era essa ponte, era um passo aqui mais para baixo ali. Depois que fizeram a ponte. E aí era sempre um barro. Sempre era barro, é. Por isso que botaram o nome de Barreiro. E como é que era a saúde naquela época? Era difícil? Difícil. Às vezes a pessoa tinha que vender assim as coisas para poder ir para o médico, né? Tinha escolinhas aqui perto? Tinha uma, era lá aquela a Brizolinha, onde é que era? A Brizolinha era ali na frente, tinha uma. E tinha o colégio ali. E nunca teve transporte naqueles anos. Eu
eu vim aqui, era solteiro ainda, Antes o senhor morava onde? na Barra Funda. Morava na Barra Funda, daí veio para cá. Eu morava bem pertinho da barca lá. Sim, a barca uma vez, que minha nunca foi, mas o dono da barca arrendava para mim e o meu irmão. Daí nós tínhamos uma porcentagem, né? Da igreja também fui fundador aqui. Nós puxávamos os tijolos de lá da olaria para a igreja ali. Ajudei a fazer os tijolos também. Tu sabe onde diz a olaria ali embaixo? Era ali. Eu tinha sapataria quando vim no Barreiro. Eu morava ali onde mora a Leda. E daí arrumava de tudo. Calçado? Sim. Fazia bota, caturno. Depois daí o senhor abriu a bodega. A bodega eu abri aqui. E como é que era o funcionamento dessa bodega? O que o senhor vendia? Arroz, açúcar, farinha, todas essas coisas aí. Era que nem tem hoje um mercado, mas era bolicho de anterior, né? Que esses anos não tinha esses mercados. Era esse bolichão, assim. A maioria era nas tuias. E como é que o pessoal pagava? O senhor ia anotando? Não, quem comprava fiado ia anotando. E quem comprava à vista era à vista. E às vezes o pessoal não pagava com a safra? Pagavam. Os que não eram veiaco, né? Tinha um que então que era um veiaco que não pagava. Não. Eles esperavam a safra, mas a safra eles pegavam e vendiam para outro. Aí eu tinha um caminhãozinho, eu comprava porco gordo, levava no frigorífico em Sarandi, em outros frigoríficos aí, soja. Às vezes eu ia lá para São Pedro, lá comprava 10 sacos de um, 5 do outro. E de manhã, quando eram as horas da tarde, eu voltava com o caminhão carregado. O preço era melhor para a gente comprar lá. Falando um pouquinho da escola, já começamos para lá da educação, nós, como distrito de Barreiro naquela época, para ser professor não precisava ser formado, bastava saber ler, escrever e as 4 operações matemáticas para ser um professor no interior. Então, existia na mentalidade dos que estavam trabalhando na prefeitura, na parte da educação, de levar a escola onde tinha alunos. Naquela época as famílias eram numerosas, então existia 18 escolas dentro do município de Novo Barreiro. Essas 18 escolas municipais que estavam todas espalhadas na região do Novo Barreiro, e mais 2 escolas estaduais, uma que hoje está desativada na Coxilha Rural e a outra que é a Escola São João Batista. Então nós tivemos o privilégio de iniciar o trabalho na educação, nucleando todas essas 18 escolas em 3 escolas municipais. Essas escolinhas que tinha pelo interior, então não tinha na época concurso, nem inscrição para contrato, nada. Geralmente eram os cabos eleitorais do prefeito eleito de Palmeira, que iam lá e as pessoas que tinham 7ª, 8ª série passavam a dar aula. E ele ia lá então e dizia, fulano lá quer, e ele trazia um documento, que era o contrato em mãos, e o fulano ia lá e assumia da aula. E as escolinhas eram geralmente um professor que dava de 1ª a 4ª série a aula, tudo junto. E esse professor tinha que fazer a merenda também, na época, tudo junto, e limpar também a sala, era todo professor que fazia, um professor que fazia todo esse trabalho aí, né? Então, era assim que funcionava, né? Então, não precisava ter formação para ser professor. Né? Então, os professores primeiros que tiveram aí, a Dalmácia da Silva, a Isabel da Silva, o professor Mário me ajuda, a Dilva Vicari, Edília Kubitschek, a Lourdes Sebastiani, a Ilva Sebastiani.
Depois começou o professor Mário, o professor Dirceu também, o professor Verla também Isso. tinha, né? A Ivani Rosseto, que ainda é viva, né? A Isabel. Essas foram as que iniciaram no município também, dando aula. O meu nome é Maria Isabel da Silva. Naquele tempo nós pertencia à Palmeiras das Missões. E daí eu estudei nos coleginhos por aqui, que eram municipal. Daí fiz a 5ª série lá e comecei a fazer cursinho, que nas férias davam uns cursinhos para a gente se atualizar, para dar aula, para saber os conteúdos, como é que a gente poderia ensinar. E depois eu fui me atualizando, eu fiz o 1º grau por supletivo. E o 2º grau eu cursei em Palmeira, no Colégio Três Mártires. De noite, nós ia daqui com um ônibus cheio o professor Dirceu ia também, o Mário, aquele tempo. E depois eu fiz lá o 2º grau, que era um curso de formação geral. Aquele eu terminei em Palmeira. Como não dava direito para lecionar, era só nas escolinhas do município, eu fiz as pedagógicas em Júlio de Castilhos. Daí passei aqui para o estado, mas antes eu lecionei muitos anos para o município. Comecei na escolinha, era Afonso Stim, o nome. Depois eu passei para Zeferino Brasil, aqui no Três Passinhos. Eu lecionei uns 8 anos ali na Zeferina. Da Zeferina nós viemos embora para cá. Eu voltei a lecionar na Clara Camarão. E depois da Clara Camarão, eu passei aqui para Biriva, Padre João Batista. Lecionei 13 anos ali. E mais um ano lá no Passo Raso, na Alfredo Westphalen. Isso ainda quando eu lecionava para o município. E daí eu passei aqui para o estado, fiquei 9 anos aqui no estado. Deu 30 anos de serviço, me aposentei. E quando ficou bom mesmo de eu lecionar, chegou o tempo de me aposentar. Porque era muito difícil, naquele tempo não tinha ônibus para a gente ir, nós ia a pé na Biriva. Eu e a Dilva Vicário, acho que você ouviu falar na Dilva. Nós ia a pé aqui por baixo. Depois o Schweda fez uma obra de caridade para nós. Ele ia às 7 horas para Palmeira com ônibus e voltava meio-dia. E daí ele fez uma proposta assim: o dia que o ônibus parar só para vocês descer, porque não tem passageiro para embarcar, vocês pagam a passagem. E o dia que tiver ônibus para descer ou para embarcar, vocês não precisam pagar nada. E daí quase que nós íamos a semana inteira sem pagar uma passagem, porque lá era uma parada, sempre tinha gente para embarcar ou desembarcar. Daí nós ia até lá em cima, naquela encruzilhada que vai para Biriva, e de lá nós ia a pé até a João Batista Reus. E assim foi o meu começo, mas era muito difícil naquele tempo. Porque a gente tinha boa vontade de ensinar, de ajudar a criançada. E eu gostava de me atualizar. Sempre fui me atualizando, fazendo cursinho nas férias, tudo que cursinho que saía, nós fazia. O município mandava fazer e até pagava uma bolsa para a gente fazer, dava um dinheirinho, daí com mais vontade a gente fazia. E agora, já faz 30 anos que sou aposentada. Daí eu me aposentei aqui na escola São João Batista. Daí eu até no final, antes de eu ir para Biriva, eu comprei um Fuca e aprendi, eu ia de Fuca. As turmas eram tudo misturadas. Nas escolas do município era da 1ª série até a 4ª série. Na Biriva tinha até a 5ª. Daí eu lecionei para a 5ª série, porque ninguém queria a 5ª série, que era muito difícil. E daí eu peguei e fui pesquisando e lendo livro e para ensinar mais ou menos.
E os alunos que vinham aqui para a escola estadual diziam assim, se nós não tivéssemos estudado com a senhora, nós não acompanhava lá no Barreiro. E não acompanhava mesmo, mas eu pesquisava. Português, matemática, tudo que era coisa para ficar meio atualizado. Eu gostava de lecionar. Fazer a merenda, lavar a escola, tudo isso. Era nós que fazia. Daí nós lecionava até umas horas e depois fazia faxina. As crianças ajudavam. Lá na Biriva tinha umas meninas, umas alemãozinhas muito espertas que ajudavam. Aquelas tomavam conta de tudo, daí nós só organizava e não precisava ajudar. Era assim, a gente tinha que fazer tudo. Merenda, não tinha água nas escolas, era uma tristeza puxar água de umas fontezinhas. Lá onde morava o Mário, para cá, acho que até hoje tem uma fonte. Dali que as crianças chegavam lá com um balde d'água, tomavam tudo, voltavam outro buscar. E viviam para lá e para cá, puxando água. Para lavar a escola e para tudo. Depois fizeram um artesiano lá, daí forgou a água. E daí foram atualizando a escola, que era uma escola velha, que tinha só 2 salas, foram atualizando agora, é um colégio grande. Até hoje eu assino esse histórico, porque as que assinavam já morreram, e vem gente que eu nem conheço para mim assinar, que estudavam aqui para os colégios e agora para se aposentar, exigem aquele histórico, mas nem para todos. Uns vêm pedir, outros não. E vou assinar enquanto puder. Bom, a minha história como professor. Primeiro, eu fui para o seminário do Braga. Fiquei 6 anos lá no Braga, que tinha um seminário. Fui com 11 anos e saí com 17 para 18 anos de lá. Um dos motivos até que saí de lá, porque a gente era de família grande, né? Nós éramos, hoje a família se tornou em 9, né? E aí, uma família grande, eu, sendo o mais velho, estava lá no seminário, numa boa, dá para dizer assim, e os outros, todos eles em casa, com dificuldades, etc. Eu pensei, bom, primeiro, um dos motivos de sair do seminário foi esse, né? A questão econômica, que o pai tinha que me pagar ainda para mim ficar não era muita coisa, mas tinha que pagar para mim permanecer lá. E aí, eu pensando nisso, e outra também, eu vi que aquela não seria a vida mesmo que eu pretendia, né? Embora até hoje eu sou bastante religioso, né? Mas na época eu vi padre, eu acho que a vida de padre é muito difícil, é uma vida que não é fácil. Aí, digo, vou saí do seminário e fui à procura de emprego. Andei por Palmeira, passei em tudo que foi casa comercial, escritório, tudo, nunca consegui nada, né? Até que um belo dia, eu estava lá em Palmeira, uma tarde dessa, tinha ido para lá para procurar emprego, digo, vou passar na prefeitura de Palmeira, eu vou ver se, de repente, vou me tornar professor. Aí fui lá, entrei no setor de educação, lá falei com a funcionária, e ela disse, não existe, não tem escola nenhuma que o senhor possa trabalhar, não temos disponibilidade no momento. Mas o senhor deixa os seus dados, né? Aí eu deixei nome, endereço, que era no distrito de Barreiro que eu morava, e até coloquei que eu pretendia uma escola aqui no distrito do Barreiro, né? E eu ia cursar o 2º ano, que hoje corresponde ao ensino médio, mas naquele tempo era o tal de científico que chamavam, né? Daí ela diz mas o senhor vai fazer o 2º ano do científico, né? Sim, eu estava no seminário, fiz o 1º ano lá, fiz o ginasial lá e o 1º ano. Ele disse, o senhor aguarda um pouquinho aí. Daí ela entrou para outra sala lá e demorou, eu até pensei, digo, não, eu vou embora porque eu acho que mais um não na vida, né? Mas daí ela retornou e disse, o secretário de educação, que era o tal de João José Martins, parece que era uma coisa assim, quer conversar com o senhor. E aí eu cheguei lá, ele
Ah, o seu Dirceu, já me chamou de seu Dirceu, né? Daí, o senhor, então, quer trabalhar como professor? Eu digo, eu tenho um pouco de experiência lá em trabalhos, assim, de assistenciais e coisas assim, lidar com criança, que nós fazíamos lá no seminário. Tal. Eu contei a história. E ele disse, o senhor já vai fazer o 2º ano, né? Ela disse, sim, nós temos uma escola lá no Barreiro. E o senhor vai lá reabrir essa escolinha que era lá na linha da Alcim. Tá? Aí, digo, mas olha, se o senhor achar que eu possa lecionar, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? For ganhar algum dinheiro, né? Porque ajudar em casa e me sustentar, já com 18 anos praticamente, eu tenho que dar jeito na vida, né? Sei que chamou uma funcionária, bateram o fone e ele disse, coloque ele já lá na lista, na folha de pagamento. Eu digo, oi, tá boa a coisa. Voltei para casa, desembarquei do ônibus e vim abanando aquele papel e dizia, meu emprego, feliz da vida, né? Aí comecei lá. Fiquei um mês lá, reorganizamos a escola e tudo. Fui receber no fim do mês, né? O primeiro salário como professor na vida, né? Cheguei lá, a funcionária disse, que era no setor eu recebia na prefeitura naquela época. Ela disse, o secretário quer falar com o senhor. Eu digo, pensei, será que já vai terminar meu emprego? Botei na cabeça. Entrei lá, falei com o secretário, ele disse, não, seu Dirceu, tenho uma proposta para lhe fazer. Tenho mais uma escola para o senhor. Eu digo, meu Deus do céu, mas é isso que eu quero, né? Quero trabalhar. Daí eu digo, mas aonde que é? É lá na linha Olaria, o senhor conhece? Eu digo, sim, conheço. Aí fui lá, recebi, ele me deu mais o fono lá, vim com outro fono abanando, professor o dia inteiro. Imagina. Ia na linha da Alcim, hoje é linha Progresso, na época era a linha da Alcim. Não tinha uma bicicleta, não tinha nada, era a pé. Daí, de meio-dia, saía de lá, tinha que vir chegar em casa só. A mãe deixava alguma coisa pronta, o almoço, comia umas bocadas e ó, lá para a Olaria. Chegou uns dias lá, não tinha, era uma correria. E ainda de noite ia estudar em Palmeira, né? No 2º ano do ensino médio, correspondente hoje, né? Era uma correria que Deus o livre, tinha que ir correndo nas estradas. Aí um belo dia, o Santos Andoná, né? Ele disse, professor, eu vejo que o senhor passa meio correndo, o senhor não quer ir com meu burro? Digo, mas como? Não, eu tenho um burro aí que é bem mansinho e o senhor pode ir com o burro. Cheguei em casa, falei para o pai, eu digo, pai, o Santos me ofereceu um burro para mim ir lá na Olaria, na escola lá. Peguei o burro emprestado, montei no dito burro e lá se foi. Mas o burro ia ptaco. Eu digo, meu Deus do céu, mas que hora eu vou chegar lá nessa dita escola? Quando ele era queixudo, resolvia, porque atravessava aqui, tinha uns trilhos para passar naquela época, para encurtar caminho. Ele resolvia ir comer, pastar lá no meio do milho. Ele ia e não tinha jeito. Bom, para encurtar o caso, cheguei na dita escola, era quase 2 horas. E na época morava o vovoano, que chamava vovoano, que ele existia uma olaria lá, por isso veio o nome de olaria, linha olaria. E ele estava com uma série de visitas lá, era um verão, né? Quente. Estavam sentados na frente da casa em umas árvores, lá numa sombra. E quando eu cheguei lá para entrar para a escolinha, que dava uns 20, 30 metros da estrada, ele olha lá para baixo, era uma descida lá embaixo, a casa do vovô, e resolveu ir para lá. Eu sei que eu puxei e nada. E o burro, você foi. Chegou
quando chegou na entrada, resolveu de entrar para casa. E aquele era de origem alemã, né? Os alemães, né? Olhando aquilo lá, era uma estradaiada, né? Eu em cima do burro tentando, o burro não obedecendo. Aí um deles, e o burro entrou e parou na escada da casa. Aquilo tinha um alemão lá que estava deitado na grama lá de dar risada. E um deles vai e sai. Mas eu nunca vi um negócio desses aí. Um burro em cima de outro burro. Eu sei que aí eu apeei, eu digo, vocês me desculpem, mas esse burro aqui não obedece. Bom, aluno não chamar, eu vim para casa, né? Entreguei o burro, digo, ó, seu santo, agradeço a sua boa intenção, mas com o burro o professor não pode ir mais. E essa foi a história do burro. Aí, trabalhei, no fim do mês, fui para lá, eu digo, falei daí fui eu que pedi, queria conversar com o secretário lá do Plano. Eu digo, ó, seu João José, agradeço a sua boa intenção, mas não tem como eu ficar nas duas escolas lá, ficar lá. É uma correria, eu tenho que vir estudar de noite, né? Eu vou abandonar uma delas. Não, mas o senhor, Deus ali não pode abandonar. Olha, para dizer a verdade para o senhor, nós temos só 4 professores municipais da época. Imagina todos esses municípios que foram desmembrados, que tem segundo grau, né, que não tem hoje, né? Porque a maioria dos nossos professores, eles têm 4º e 5º ano do ensino primário, né? E estão lecionando, são os nossos professores. E o senhor tem formação para isso, né? Digo, mas não dá. Diz, mas se eu te levar numa só escola? Bom, daí é outra coisa, mas eu vou te tirar das duas, eu vou te levar para Beriva, daí que eu fui para Beriva lá, né? E lá na Beriva já tinha a professora Dilva Vicari, que lecionava, e a professora Darmácia. E elas iam daqui do Barreiro com uma charrete puxada por um cavalo, né? Daí elas iam para lá. E eu ia a pé lá por cima, né? Mas eu ficava o dia todo lá, daí de meio-dia. E ainda tem que destacar que na época era o professor, os alunos, a escolinha, e era isso. Não tinha servente, não tinha merendeira, não existia nada. O professor tinha que ajeitar junto com os alunos para fazer alguma merenda. A maioria era sopa que se fazia, daí os mais grandinhos iam lá, as gurias, as meninas, e ajudavam, a gente temperava e fazia. E aquilo eu comia, tomava uma sopa, comia, né? E passava o dia assim, de tardezinho eu voltava para ir para Palmeira, né? O que dá para destacar é que era um tempo difícil, mas na época o professor era respeitado. O professor era visto até como uma liderança na comunidade. E os pais davam total apoio para os professores e sempre vinham daí na organização. Nós criamos o CPM já naquela época lá, e eles diziam nas reuniões, olha, professor, qualquer problema de desobediência ou de coisa, o senhor executa. O senhor tem a nossa autorização. E qualquer coisa, manda avisar em casa, que daí eles vão ver com nós em casa. Então o professor era respeitado, os alunos tratavam bem o professor, porque o professor era uma autoridade. Coisa que hoje, com a evolução, né, tudo muda, né? Hoje já é uma dificuldade bastante grande que o professor enfrenta nas escolas, né? Mas era difícil o tempo, mas eu considero e tenho saudade daquele tempo, porque por isso, por o professor ser respeitado, o professor ser bem tratado na comunidade, eu tenho boas recordações daquela época, né? E assim foi, depois daqueles, fiquei 5 anos lecionando na Beriva e depois vim para o Estado. Fiquei 46 anos trabalhando como professor e hoje sou um professor aposentado e com muito orgulho de ter passado por toda essa jornada. Hoje agradeço aquela minha intenção de querer ser professor, né?
E as pessoas, os professores na época, eles iam a cavalo ou de charrete, iam para dar aula. E geralmente, na época, os professores eram muito valorizados pela comunidade. Então, às vezes, eles até posavam nas casas das pessoas próximas à escola, ou cediam as refeições para esses professores, para eles poderem ministrar as aulas. Mas a evasão escolar e a participação era muito grande, porque as pessoas na época, a ideia que se tinha era trabalhar na lavoura, e se precisava mão de obra, porque não é igual hoje, mecanizada, na época era tudo braçal o trabalho. Então, eles estudavam às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos no máximo, e paravam. Não era obrigatório o estudo, que nem hoje nós temos, até os 18 anos obrigatório. Na época não tinha essa obrigatoriedade. Então, eles aprendiam, às vezes, ler e escrever, e muitos nem iam na escola, não estudavam nem 1 ano, não participavam da escola. Então, não eram todos que iam, né? E a evasão era muito grande, o pessoal estudava, aprendia algumas coisas e parava, porque na época eles achavam que o mais importante era trabalhar na lavoura, que era necessário, quanto mais gente, por isso as famílias eram numerosas, porque o trabalho todo era braçal, então uma família que tinha 1 ou 2 filhos conseguia preparar um pedaço pequeno de terra. Uma família que tinha 8, 10, 12, 13, até 16, como tinha na época, filhas, todos trabalhavam na lavoura desde pequeno, e aí eles podiam plantar um pedaço bem maior, um eito de terra bem maior, eles podiam produzir. Pois é, como o Sandro falou a respeito de muitos alunos que não tinham prazer de ir na escola, um pouco era a dificuldade do ir e vir para a escola, e a outra também se defrontava com os castigos que recebiam lá durante as aulas. Havia um rigor muito excessivo da parte dos professores, que castigava os alunos que, por qualquer rebeldia, sofriam castigos vexatórios, até para falar bem a verdade, além de surras com vara, ou então o uso da tábua, da palmatória. Era bem complicado essa parte. E os pais acompanhavam os professores naquela época, os pais tinham o prazer de ajudar a educar os filhos nessa parte de disciplina. Eu sou a professora Lourdes, eu moro aqui na Jugareta fazem 70 anos, eu nasci aqui, me criei aqui e lecionei na Escola Municipal Érico Veríssimo, ali da linha Jugareta, que hoje ela não é mais, né, não tem mais a escola, foi quando o Novo Barreiro se municipou, daí ela foi desativada e daí eu fui trabalhar para o município, continuei trabalhando para o município, na João Batista Arels, aí eu fui trabalhar. Era uma escolinha, primeiro ela era de madeira, mas naquela de madeira eu não trabalhei. Depois, quando eu comecei, já era essa de alvenaria, né, que eles fizeram ali perto, onde é o cemitério. E daí eu me lembro da inauguração aquele dia, mas eu não era prof ainda. E daí eu me lembro que meu pai foi um convidado do prefeito, porque a área era dele, né, e coisa. E daí eu tenho uma fotinho que é onde que eles estão abrindo, né, aquela época era tudo com cerimônia e coisa assim, tinha Aurélio Croda, que ele era subprefeito ali do Novo Barreiro. E Novo Barreiro era distrito ainda, né. Eu lembro assim que na época faltava professor. E eu não tinha formação de professora, eu tinha 2º grau, mas era contabilidade. E tinha a professora Rosalina que sempre pedia para o meu pai para se eu podia ir trabalhar ali na escola. Daí o pai disse, mas ela não tem formação. E daí eu iniciei assim, fui na prefeitura em Palmeira, daí ele falou que eu tinha que fazer magistério, mas que eu podia iniciar. Foi em 3 de março de 1983 que eu iniciei. E daí não demorou muito, eu fui fazer magistério em Passo Fundo na Escola Bom Conselho, que era uma escola de formação de professores. Como eu tinha 2º grau, eu fazia só adaptações à disciplina que precisava para o magistério. E daí eu participei de uma reunião de pais para a professora me apresentar para os pais, porque ela tinha que se afastar por motivo de doença.
E daí eu fazia de férias em Passo Fundo, o magistério. Eu tinha um projeto daí lá quando que eu fiz o normal lá em Passo Fundo, que era uma horta. Eu me lembro tão bem dessa horta que eu tenho alegria hoje quando eu lembro disso, porque a gente plantou cebola, os pais vieram ajudar a lavrar e preparar a terra para fazer, porque ia ser um sorteio e vinha alguém visitar a gente e ia ter nota para, né? Mas era assim uma alegria a gente fazer isso. As crianças trabalhavam, eu tinha flor, a água tinha que puxar lá da igreja. Eu ia no sábado de tarde, daí lidar na horta, convidava alguns alunos, porque durante a semana não dava tempo, tinha as 4 turmas junto. Eu não tinha formação, depois eu fui, né, adquirindo mais experiência. Eu lembro que no começo eu sofri com uma menina que era menina de rua, e daí ela era bastante revoltada, eu tinha medo disso, né, porque quando tu não tem formação, às vezes tu fere uma criança que foi de rua, né, foi maltratada e depois... Mas depois de formada eu já tinha mais segurança um pouquinho. E daí eu fui trabalhando, só que daí as classes eram de 2 ou 3 alunos que sentavam, né, era de madeira. E os quadros daí eram aqueles quadros negros. Eu tinha 2, tinha minha mesa que era no centro do professor. Daí tinha um quadro de cada lado. E daí eu dividia, né, primeira e segunda série eu passava as atividades no quadro e no outro terceiro e quarto. Só que era menos número de alunos que nem hoje tem mais em sala de aula. Naquela época era 4, 5. Eu sei que as séries iniciais era mais que tinha. E a merenda, daí no começo as mães faziam, né, vinha a merenda ali da prefeitura e daí as mães faziam, me lembro que era no Ilíada Jovina Baruf. Ela fazia o leite em pó e tinha aqueles bolinhos de carne que vinha enlatado e ela fazia e trazia para as crianças. Vinha correndo para trazer ainda quentinho. Aí depois eu pedi para a prefeitura, tinha um negócio simulado ali, para fazer a merenda. E daí eu tentei fazer, mas daí sempre arrombavam, que era beira de estrada, né? E daí era difícil, né? Daí depois de novo os pais começaram a fazer. E daí assim eu fui indo, né? Mas eu não achava ruim, porque até no sábado de tarde ou nos domingos de manhã eu ia lá com alguns alunos para poder vencer o que eu tinha para fazer ali. Eu tinha só 20 horas, a gente tinha que prestar conta na prefeitura em Palmeira, levar o boletim estatístico, livro ponto. Era uma época boa, eu tenho saudade daquela época. Eu lembro que tinha a professora Rotildes, tinha uma prof que era de Palmeira, das Missões, a professora Marina, também que a Marina morou aqui com meus pais. E depois delas, aí que veio a professora Rosalina e a Dalmácia, né, que a Dalmácia também morava ali, na Jogareta. E depois ela foi morar no Barreiro, daí ficou a Rosalina. E eu também tirei uma licença, era uma de Palmeira, daí, mas eu não consigo me lembrar agora o nome dela. Ela ficou no meu lugar, acho que uns meses que eu fiz cirurgia da tireoide, daí ela veio no meu lugar. Nas festas, assim, que eu fazia festinha de São João, fazia fogueira, e a gente eu ficava o dia todo com eles ali. Ou o dia do índio, que a gente comemorava também, eles também, a gente fazia tipo de um piquenique no outro lado do asfalto, e lá em cima tinha os pinheirinhos, brincava com eles. Umas coisas prazerosas que hoje não existe mais, eu acho. Essas coisas, eu tenho muita saudade dessas coisas, assim, e os alunos, assim, que já são bem adultos hoje, casados, eles lembram desses momentos, né? Eles comentam com a gente. Que foram umas coisas bem prazerosas e vai se perdendo, né? Com essas coisas boas, não voltam mais, né? E a gente era diretora, professora, era tipo, se tu via uma fratura, me lembro que uma vez fraturou uma criança jogando bola, estava jogando com eles, ele caiu e fraturou. Aí passou um senhor na rua, eu ataquei ele e pedi para ele chamar onde que ele morava junto com o tio e a tia, né? Então era assim uma coisa segura, que a gente era professor,
Mas também tudo, e os pais eram colaborativos nessa parte com a gente também, né? Eles colaboravam, ajudavam, pediam se faltava alguma coisa, se precisava, eles vinham ajudar, eles tinham prazer em fazer isso com a gente. Como é que eu vou dizer, naquela época, assim, eu tinha, assim, como bastante parceria deles, porque quando eu chegava, eles já formavam a fila, né? Eles não, eu dizia assim que eu não queria ouvir grito, nem briga quando eu chegava, né? Não dava para chegar atrasado, tu tinha que chegar bem sempre certo no horário, porque não tinha outra pessoa, né? E eles eram bem colaborativos com a gente também. Para brincar também, eles não brigavam tanto. E daí eu vejo assim que essa parte amorosa hoje, ela foi embora bastante com a tecnologia, né? Porque hoje eles sabem mais às vezes que o professor. Mas a gente tendo essa parte amorosa com eles, sempre ela contribui para lá no futuro, até porque você não cria conflito com a família, né? Se você tratar eles com mais carinho, mais amor, assim, eu vejo assim, né? Eu pegava eles, não tinha asfalto na época ali, eu pegava eles, assim, eu ia primeiro na Santinha, sempre na sexta-feira era sagrado, certo? Que era pro lado de cima, tinha que atravessar com eles, eu ia lá, rezava com eles. Quando era dia das mães, eu ensaiava sempre alguma coisinha com eles, até porque eu sou da luterana, eles me liberaram assim para mim dar ensino religioso. Daí eu ensaiava uma coisa para o Dia das Mães, eu apresentava com eles no dia da festa. E no dia do índio eu também atravessava o asfalto com eles, ia lá para cima, tinha uns pinheirinhos americanos e soltava uma palha alta do chão. E daí eles faziam aquelas cavernas, que nem faziam uns trilhos compridos, deitavam dentro, uns até pegavam no sono, os mais pequenos dormiam. E daí eu já levava comidinha, levava água. E a gente passava a manhã lá embaixo daqueles pinheirinhos americanos que tu não via. Aí um dia eles quiseram ir mais para cima. E daí a gente se arriscava bastante, né? Mais para cima morava um quintino. E daí eles queriam ir lá ver onde ele morava. E eu lembro que ele passava na minha casa com uma cabeça de boi, sempre ele comprava, acho que ele cozinhava na água e comia. E daí tinha bastante cabeça assim de um lado, lá com guampa. E eles ficaram bem apavorados de ver aquilo que ele comia mesmo, a cabeça do boi. Não sei se ele tirava a couro, como é que ele fazia. E daí eles sempre, eles queriam ir. Daí são essas aventuras que eles vivenciaram comigo. E que eu gostava também. E que a gente arriscava muita coisa. Pro dia do soldado também, eu desfilava com eles. Assim, passei e essa turma, ela me ensinou. Assim, eu tenho uma estrutura firme na minha vida por causa dessa turma, assim. Por causa da humildade que certos alunos tinham ali e que a gente sabia, assim, a necessidade que eles passavam, né? Mas eu tenho, assim, uma alegria por dentro de lembrar que o professor não é aquele que só ensina o conteúdo também, né? Porque se você dá carinho e ensina eles, como eles eram bastante humildes, né? Assim, eles não tinham restrito diferença no meio dos outros, para eles estar com o pezinho descalço, com roupinha mais humilde, eles vinham bem limpinho, bem cuidadinhos, assim, por uma irmã deles, né, que cuidava bem deles, dava banho, cortava o cabelo. E eu sei que o material da prefeitura, eu tinha um pouquinho, assim, de mais carinho por eles, eu guardava mais para eles, porque os outros tinham, né, e eles não, daí eu sempre trazia para casa, porque lá roubavam, né, na escola, eu não podia deixar. E daí a mãe sempre me dizia, então dá para aqueles que menos têm, né? Mas eu me lembro que um deles, daí eu não podia dar para ele também, porque daí ele tinha mais 2 irmãos e eu tinha, durante o ano eu ganhava, acho que 2 vezes o material só. Eles foram uma turma maravilhosa. A minha samambaia parecia que elas floriam junto com eles. Eles não machucavam minhas plantinhas, florzinhas, ajudavam a cuidar. Então isso que hoje, assim, na minha idade, quase de me aposentar, eu sinto bastante alegria daquela turma quando eu lembro deles, de todos. Assim que todos eles se me enxergam, eles vêm correndo, me abraçam, me cumprimentam. Depois que ele se emancipou, daí que eu fui trabalhar no Barreiro, né? Porque daí essa escolinha ela fechou porque era número de aluno pouco, o material daí que tinha que vir
Eles acharam que era mais econômico eles centralizar mais as escolas, né, botar transporte e coisa. Mas os pais aceitaram numa boa, assim, porque já era pouco aluno mesmo, né, na época. Mas eu gostava de trabalhar assim. Os últimos anos agora eu trabalhei bastante com criança pequena, né, até na creche eu fui. E isso me comoveu bastante na creche também. Mas que o professor, seja qual for a formação que ele tem, mas que ele dê esse carinho para a criança, porque a criança, se você não olhar para ela e ter um carinho dentro do teu coração, porque tem criança que a gente às vezes nem foi professor e eles, né? Então é isso que tu tem que passar. Meu nome é Leni, moro na Jogareta, sempre morei, sempre fiquei, porque nós conhecemos ali. Eu fui só até a 4ª série, dessa 4ª série já eu parei, daí eu rodei ainda aquele ano. Às vezes nós não tinha caderno, o pai dizia, pega uma folha emprestada da professora para escrever. Pega uma folha lá que não tinha caderno. Daí ela emprestava uma folha para nós fazer esse tema de casa. E daí eu só sei dizer que um dia eu me atrasei. Cheguei assim, faltando ar dentro da sala. E a professora disse, calma, calma, senta e respira. Respira que vai dar tudo certo. Eu cheguei, que estava já entrada, já tinha começado a aula. E era rigoroso as aulas? Elas falavam bastante, exigiam bastante, assim, pra gente estudar e para fazer as provas. Elas eram bem, assim. Uma professora Vera, que era que eu me lembro, e depois eu acho que era a Marina, que nós ia indo. Eu que ajudava eles assim, a se ajeitar para vir na escola, eu que arrumava as roupas para eles botarem, e só tinha um tipo de roupa deles, só tinha de vir com aquele tipo de roupa lá, uns calçãozinhos, umas camisetinhas, e eles vinham ali e iam na aula e voltavam, e os cabelos eu que cortava, com uma tesoura, às vezes ficavam nas escadas, que nossa, mas eu que cuidava deles, dos 3. E naquela época, como é que era? Tinha carro ou não tinha? Não, tudo de pé. E ainda os calçados, às vezes eles não tinham para botar, vinham até de pé no chão. Até de pé no chão eles vinham na... Na época, então, hoje nós temos muitas leis que garantem nas escolas, né? A gente trabalha contra o bullying, contra todas essas coisas, tem esse trabalho. Na época não se tinha, então cada época dentro da história é uma época, é uma vivência diferente dentro do passar dos anos. Na época isso era normal. Hoje a gente nem pensa numa coisa dessas, nesses castigos. Na época era comum o bullying também, se praticava muito bullying, muitas pessoas sofriam muito na época. Hoje a gente tem um trabalho grande nas escolas. Mas voltando então à escola estadual, então ela se localizava próximo onde é o Trevo hoje, era a Escola Rural de Barreiro, em 1968 que ela desce onde é atualmente a escola hoje. Então ela desce ali, se torna a escola estadual de 1º grau na época, né? Ele começou, depois teve até o 4º ano, depois o 6º ano, depois conseguiu até o 8º, posteriormente conseguiram o noturno de 7º e 8º, e aí no ano 2000, quando o professor Mário era o diretor da nossa escola ali, Escola São João Batista, que foi autorizado o ensino médio. Então, no ano 2000 que nós passamos a ser Escola Estadual de Ensino Médio de São João Batista, onde tinha desde pré-escola até o 3º ano do ensino médio. E funcionava de manhã, tarde e noite. Só à noite tinha de 7ª ao 3º ano. Aí nós entramos um pouquinho sobre a Igreja Católica, que foi a primeira que teve aqui. Então os caboclos, quando eles vieram, eles tinham a sua religiosidade própria dentro da cultura deles. Posteriormente, quando começa a chegar os imigrantes italianos e alemães, os alemães se localizam mais na parte de cima do município e os italianos mais na parte de baixo, próximo ao rio. Eles trazem muito essa questão da religiosidade que eles trouxeram dos ancestrais deles, dos avós ou dos pais que vieram da Europa. Lá era muito forte a religião católica.
E aí eles trazem essa religiosidade. E aí a primeira coisa, eles tentam construir uma capela. Então essa capela, pelos relatos que a gente tem, ela foi construída próxima onde é o cemitério hoje. Hoje fica atrás do cemitério, na época era na frente do cemitério, né? E aí foi construída ali uma capelinha de madeira, e posteriormente essa capela aí começou a aumentar o número de fiéis, as pessoas começaram a participar. Ela veio para onde está hoje a igreja matriz aqui na sede, mas na época era uma igreja toda de madeira, uma igreja muito bonita, toda de madeira, tem fotos, né, dessa época. Posteriormente, quando ela passa, em 1972, 8 de março, que ela passa a ser paróquia. E aí você começa a mudança, né? Você começa a construir uma igreja de material, aí vai precisar uma casa canônica para o padre residir, que o padre ficava aqui. Antes os padres vinham de Palmeira, uma vez por mês, a cavalo de Palmeira para rezar a missa. Aí na época vinham com as batinas pretas, e onde passavam a população, todo mundo se ajoelhava e fazia o sinal da cruz em reverência ao padre, era muito respeitado. Então, em 1972, ela passa a ser paróquia. E aí eles precisavam de um salão paroquial, era de madeira na época também. Mas a igreja elas passa a construir de material, e uma casa canônica também, né, que primeiro foi de madeira, depois passou a ser de material ali. O primeiro pároco que nós tivemos foi o padre Mário Marzari. Ele era um padre missionário que veio da Itália, né? Ele veio da Itália e ele foi nomeado, era da congregação dos Oblatos de São Francisco de Sales, ele foi nomeado o primeiro pároco aqui da nossa igreja. E a partir dele, depois, vários outros padres, né, eles estiveram aqui em frente à igreja, né, que se desenvolveu. Hoje a igreja está, né, uma vista bem mais bonita, né, mais pessoas trabalhando, mais pessoas se dedicando às pastorais. E aí, com o desenvolvimento do município, a igreja também desenvolveu hoje. Né, tem em torno de 19 capelas, mas na época que ficou paróquia tinha 21 capelas. Então teve algumas no interior que o pessoal foi vindo morar para a sede, e muitas pessoas saíram do interior e algumas capelas não tinham mais fiéis, foi fechando, né, porque não tinha mais moradores nesse local. O interessante é que na época em que essa igreja de madeira foi construída ali, o povo se reunia, mas eram 3 etnias: os portugueses, os alemães, os italianos. E havia uma certa discussão no início ou no fim, ao saírem da igreja, em que as pessoas falavam, o grupo de alemão falava em alemão, os italianos falavam em italiano e os portugueses em português. E aí eu me lembro da minha tia, minha mãe, que reclamavam muito que os alemães falavam dos negros e dos portugueses, e não se misturavam naquela época, as famílias não se misturavam. Até que italianos e alemães se entendiam melhor, mas agora entre portugueses não era muito naquela época. Então houve uma semana que veio os missionários, os capuchinhos, que Deus fez, capuchinho, e vieram e fizeram um trabalho maravilhoso e conseguiram unir as 3 etnias, que se respeitassem a partir daquele momento, que ninguém falasse mal um do outro, todos eram irmãos. E na verdade, como cristãos, né, esta era a verdade. E mudou tudo. Aí começou a haver mais comunhão nas festas, nos bailes. As pessoas se misturavam bem mais nas carreiradas, nos jogos de futebol. Começaram a aceitar as diferenças. E a igreja promovia também na época a festa da igreja, que era um evento na época, e também o baile de Kerb, que na época esse baile de Kerb eram 3 dias de baile. Então era a noite inteira baile, no outro dia o pessoal ia para casa, fazia o serviço e voltava para o baile. Eram 3 dias de baile, que esse baile é uma tradição alemã que foi trazida, o baile de Kerb.
E então era a festa da comunidade e também esse baile que eram as atividades da igreja. O professor Mário falou das missões, nós temos até foto dos primeiros missionários que vieram, e eles eram tão importantes, tão respeitados pelas pessoas, que quem conseguia hospedar um missionário era uma honra dentro da comunidade, tu hospedar um missionário na sua casa. A minha mãe tem 94 anos, e ela fala até hoje dos missionários, assim, com muito respeito. Então, os missionários eram pessoas que tinham, assim, uma devoção muito grande em torno deles. Então, o que eles falavam na comunidade, isso se transformava em ação. Era verdade. É o que eles falavam, e aí a comunidade crescia, né? Crescia em número de fiéis e participantes. Aí, no início, tinha a Igreja Católica, mais tarde, o professor Mário pode falar, e né, começou a chegar a Assembleia de Deus. Começou no ano 32, começou a surgir, vindo do lado da linha Ribeiro, um grupo de evangélicos que começou a se espalhar, formando uma igreja evangélica aqui no Barreirinho, que é a Olaria hoje, né? E essa igreja agora não está mais ali, ela saiu porque os evangélicos também se mudaram de lugar. E outra no Três Passinhos, e outra igreja lá no Poço Preto. E a principal estava ali no Barreirão. Então, essas igrejas foram crescendo também. Aumentou o número de evangélicos, inclusive muitos católicos deixaram, na Igreja Católica, passaram a ser evangélicos. Por um certo espaço de tempo houve essas mudanças. Essas mudanças, Sandro, talvez tu lembra, foi um pouquinho pelo motivo do envolvimento político que houve na igreja no tempo da teologia da libertação, que essa teologia foi introduzida dentro da Igreja Católica e não agradou muita gente. E esses que ficaram desagradados, a maioria saiu, passou para a Igreja Evangélica. Também, logo que chegaram os imigrantes alemães aqui no município, eles fizeram uma capela, uma igreja dos luteranos, porque a reforma protestante surgiu na Alemanha, então os imigrantes que vinham, eles vinham com essa ideia do luteranismo, da igreja luterana, e até hoje eles têm a igreja aqui, fica na parte alta da cidade aqui, a igreja dos luteranos, e também pelo interior tem algumas capelas, né, dessa igreja, onde eles têm a igreja luterana, que desde o princípio também, do início aqui do povoamento, também essa igreja foi estabelecida aí. As festas que tinha no Novo Barreiro, a maioria das festas, ela era mais da Igreja Católica. Era uma festa muito tradicional e onde o povo se reunia mesmo. Eu lembro quando eu era criança, nós vimos com meu pai de carroça e os animais eram tirados da carroça e colocados nos gramados e a gente festejava o dia todo, de manhã até a tardinha, e voltava para casa de carroça. Era impressionante, assim. Alguns, principalmente os comerciantes, tinham carro, né? Principalmente caminhão, mas era só esses comerciantes. Mais tarde é que começou as mudanças, mas principalmente a Igreja Católica que fazia essas festas grandiosas. E, inclusive o Sandro já colocou ali, ó, as festas de Kerp, né? Era uma das mais importantes das festas católicas. E aí tinha também, o pessoal também tinha muito, principalmente os homens, era o jogo de bolão. Aqui no município tinha o bolão, né, que os homens às vezes passavam a noite, 1, 2 dias, saíam de casa e não voltavam para casa, porque ficavam no jogo de bolão. Aqui tinha o do Joanim Rosseto, que era na sede, que era assim, ó, na época dá para dizer que era quase uma perdição da maioria dos homens, porque eles iam no bolão e esqueciam o tempo passar nesse jogo de bolão. Também as carreiradas, o senhor Mário pode falar, o pai dele era um dos que participava, as carreiradas na época era famosa.
Na verdade, o pai criou uma amizade muito grande aqui com o pessoal do Novo Barreiro, ou da cidade, né? E ele participava do jogo de bolão, participava do jogo de carta também, e tinha as carreiradas. Inclusive ele tinha, ali onde ele morava, na linha Biriva, tinha uma cancha de carreira, não muito longa, então para algumas carreiras de menor porte, digamos, ali saía. Mas quando havia a necessidade de um tiro longo, tinha a cancha da Samambaia, que fica próximo ao posto Gabiru, ali, em frente para ali. E ali então saía as carreiradas. E aí se fazia também competições em Palmeira das Missões, na Hípica, onde hoje é a rodoviária. Ali tinha uma grande hípica, um lugar especial para grandes carreiradas. E também em Carazinho, o pai participava muito desses lugares. Não só ele, mas tinha muitos amigos dele aqui do Barreiro que participavam, tinha cavalo especial para essas carreiradas que eles levavam e participavam. Muitas vezes ganhavam, outras vezes não iam bem, mas era uma diversão daquela época. E se tinha apostas altas nessas carreiras, até hoje a carreirada tem no interior aqui do nosso município, ainda se tem as carreiradas, mas na época não era proibido andar armado, né? Então o pessoal ia nas carreiradas e nos lugares com o revólver à mostra na cintura, né? Andavam assim, até que dava pouca peleia, pouca briga pelo número de armamento que as pessoas iam, mas era comum as pessoas andar armadas, né, no município. Então, assim, um pouquinho sobre os bailes da época é bem diferente. Quem vai hoje nos bailes, né, é tudo quase no escuro, né, e todo mundo de pé. Na época, não. Ia toda a família no baile. Ia os jovens, as crianças, os pais, os avós, todo mundo ia. E aí você comprava a mesa, tu alugava, né, a mesa, onde tu sentava com algumas cadeiras, tinha tantas mesas com tantas cadeiras, e sentavam, depois eles podem ter uma foto também, podem ver, e sentava toda a família ao redor, né, toda a família sentava ao redor, e aí tinha a pista de dança, né, e eram fiscalizadas, né, as moças eram fiscalizadas pelos pais, que ficavam de olho sempre na dança ali, como é que estava, se estava de respeito ou não. E também na época tinha o costume de as garrafas, a cerveja era em garrafa, tu não recolhia, ficava toda em cima da mesa, porque era uma competição ver qual a família que tinha tomado mais cerveja no baile, na festa, tinha que deixar as garrafas ali até o fim da festa, do baile, para mostrar as cervejas que tinham tomado. Era interessante essa parte. Também naquela época as danças tinham uma pista especial, né? Porque as mesas ficavam ao redor dessa pista e a pista era cercada, onde o pessoal que ia dançar ia lá para dentro da pista dançar. Também ficava fácil de ser cuidado, como o Sandro falou, pelos pais, o respeito que tinha naquela época, que tinha que ter para as moças. Então, e às vezes acontecia de dar algumas encrencas feias, mas se resolvia no grito. Na garrafada também. Era o que tinha de arma, não usava. Tinha uma coisa importante, Sandro, que nós não comentamos, que certos bailes, as pessoas que levavam arma, dava ali na copa, deixava ali, entregava a arma. E também, na época aqui tinha, né, o salão de baile aqui que nós tínhamos, né, do Aristides Vicari, do Nadal Rúpulo e o do Guarani, que eram os maiores, né, tinha esses 3 salões de bailes na época, fazia. Mas além desse salão se fazia baile nas casas também. Sim. Era costume quando construía uma casa nova, antes de entrar para casa, antes de fazer as divisórias, fazia um baile com gaiteiro e um conjunto. E aí tinha 2 conjuntos aqui no município também, inclusive o professor Mário fazia parte de um deles, que eram os filhos do Rio Grande. E os faristas. Os faristas, que eram dos alemães, né? Aqui dos Eiflinger, né? O Jan e Eiflinger. Isso, que eles eram os alemães. Tinha um conjunto
e os caboclos brasileiros tinham conjunto também. Então era 2 conjuntos que tinha no Barreiro. E o transporte, professor Mário, como é que era do conjunto? O transporte do nosso conjunto era uma rural. Então nós éramos 5 componentes e todo o material que a gente usava, caixa de som, gaita, violão, guitarra, baterias, era tudo dentro daquela rural. Era um aperto terrível, mas a gente aproveitava, tocava até as 4 horas com 2 baterias, e quando terminava a carga delas, o dono do conjunto tinha rural, ele ia lá, tirava a bateria da rural, e nós continuava tocando com a parte do som. E chegava o final no amanhecer do dia, a bateria estava sem carga. Então nós tínhamos que esperar clarear o dia para poder sair, porque se fosse ainda escuro, não teria luz para andar na estrada. Era divertido até. E era formado, né? Tinha um vocalista, um gaiteiro, um baterista e um violeiro, guitarrista. Era o conjunto, né? E assim se animava os bailes. Então o futebol em 1958, o Brasil ficou campeão do mundo, a partir dali se difunde, né? O pessoal se animou com a Copa do Mundo, o Brasil ficou campeão, e aí o futebol se espalhou para todos os lugares, chegando aqui também, no Barreiro aqui chegou as ideias do futebol, e aí se fazia, na época, uma bola ou de palha, ou de pano, ou uma bexiga de porco que tiravam, fazia uma bola e as pessoas jogavam com isso ali, né? Se praticava. Mais tarde começa a surgir os times de futebol, que o Guarani tem até hoje no município, foi um dos primeiros a surgir aqui no município. Isso. E vários times, até que chegou uma época de tantos times que tinha pelo interior, foi fundado um campeonato varziano, tempo de Palmeiras das Missões. Naquela época eu fazia parte de um time chamado Internacional, e a gente participou desses jogos. Mas era uma coisa interessante, a gurizada em cada casa se reunia nos finais de semana para bater essas petecas, né? Porque bola não tinha condições de comprar, e se furava também não tinha como consertar. Então preferia jogar com peteca. No meio da grama, onde os animais eram atados para pastar, tinha os tocos das estacas. Às vezes alguns tiravam tampo do dedo numa estaca, dando chute na grama. E não sabia onde estava a estaca, achava a estaca no meio da grama. E aí no interior tinha bastante times, né? Aqui na Redondeza, né? Tinha ali a Biriva, a Bela Vista, o Poço Preto tinha time, Três Passinhos tinha times, a Coxilha, o Brasil, tinha também no Alto União, né? Tinha vários times, e interessante que essa dos times que existiam no interior hoje praticamente poucos existem, né? Tem lugares que os campos todos viraram lavoura, né? Ficou os times maiores, e os times menores tinham para o interior, porque a população foi saindo do interior, foi ficando menos gente, e aí hoje praticamente, né, esses campos que existiam viraram lavoura. O pessoal ia de caminhão nos jogos, né? Era em cima de um caminhão, todos iam no caminhão, e a torcida na época, ia a família inteira fazer torcida. Na década de 60 e 70, por aí, que se organiza, o Palmeiras organiza os campeonatos varzianos, que participavam um time de cada município, e ali dava muita peleia, né? Porque os campos eram todos abertos, e o pessoal ficava sentado na beira do campo e com o facão na cintura, e às vezes o jogador passava, eles até uma rasteira passavam nos jogadores, e aí dava um entrever, uma peleia, né? Mas o Guarani, em 74, ele fica campeão desse campeonato varziano. Então o Esporte Clube Guarani aqui ganhou muitos títulos, né, de expressão regional, que saía representar o município nesses campeonatos varzianos que tinha na época. Existia o time dos guris naquela época, que aqui no Barreiro nós fazia campeonato, e para saber quem poderia participar dos campeonatos, colocavam uma linha, uma madeira, numa forquilha de uma árvore até a outra, e aquele que passasse por baixo dessa madeira jogava. E quem fosse muito alto, mesmo que tivesse idade de guri,
não podia jogar. Não podia jogar. Então, nós tinha o Estoura Pipoca, o Arranca-Dedo, o Pula-Toco, o Esmaga-Grilo, era todos esses times que existiam. Eu jogava para o Estoura Pipoca, que era o da Biriva. E aí também a torcida ficava próxima, geralmente se concentrava atrás do goleiro, adversário. E aí ali a pressão era, o griteiro era grande, a torcida em cima, incomodando, tentando desestabilizar o goleiro ali, né? E quando o time perdia, geralmente o culpado era o juiz, né? Na época não se tinha, né, organização nenhuma de arbitragem, então o juiz, que se intitulava juiz, ia lá e às vezes esse juiz tinha que sair pelas lavouras correndo, né, para não apanhar, que todo mundo achava que era o juiz o culpado. E aí iam para cima do juiz e quando não apanhava ele conseguia escapar, corria a lavoura até chegar em casa. Era comum na época, como o jogo era pegado mesmo, era comum as pessoas se quebrar no jogo. E aí ia pro arrumador. O meu pai, o João Mero Collin, era um arrumador de osso. Então, nos domingos, pela de tardezinha, sempre era aquela fila de gente que destroncou um dedo da mão, que quebrou um pé, que destroncou um pé. E aí era fila de gente para arrumar. Porque na época não tinha acesso à saúde, hospital, essas coisas. Então, o arrumador era o arrumador de osso. Uma coisa interessante, Sandro, que é importante nós colocar aqui, que no ano 68, o meu pai recebeu a nomeação para ser uma pessoa que tomaria conta da linha Biriva, para atender os problemas que surgissem ali. Foi nomeado pelo prefeito de Palmeiras das Missões para ser o quarteirão, era o nome que se dava, para assim, estabelecer a ordem nesses jogos, nos bailes, nas festas. E ele ficou 10 anos como quarteirão da parte ali da Biriva. E também os mutirão, voltando um pouquinho na época, que no passado ali, no distrito, na Vila Barreiro, as pessoas do interior faziam muito mutirão, que eram os chamados puxirão na época, onde geralmente as pessoas se reuniam para fazer uma lavoura, ou lavrar, ou colher, ou capinar na época, que era carpi que chamavam, aquele pedaço. Geralmente quando tinha alguém doente na família, toda a comunidade se reunia e ia lá ajudar aquela pessoa, e era aquela turma de 20 arados de boi, de 30 pessoas capinando. De meio-dia você fazia uma boia no tacho, uma comida no tacho, e aí as pessoas, parceiras, né, trabalhavam para se ajudar. Tinha muita essa questão dos mutirão para se ajudar entre as famílias. De tarde, daí tinha uma garrafinha de pinga para molhar a garganta, para o trabalho ficar mais leve. E existia muito isso lá onde a gente morava, na linha Biriva, o mutirão para ajudar as pessoas, principalmente, como o Sandro falou, que não tinham condições de trabalhar por motivo de doença. Então, todo o pessoal, a vizinhança vinha a ajudar, e eles da família se encarregavam de dar esse almoço e dar também o traguinho. Mas, Sandro, interessante que certos mutirão resultavam em briga, porque o traguinho era forte, e quando chegava o fim, estavam todo mundo com a cabeça virada, e já se discutiam, às vezes tinha alguma inimizade no meio do grupo, e daí um começava a tirar satisfação com o outro e acabava dando encrenca. Mas nunca houve morte, sempre era aquelas encrenquinhas por motivo, digamos... Um incomodava o um outro. incomodava o outro, principalmente por incomodar, né? Era muita gente. Porque, na verdade, o mutirão geralmente era de 10 para mais. Mas era um grupão, era um turmão. Chegava a ter mutirão de mais de 50 pessoas na época trabalhando nas lavouras. Era um tumulto na hora da mesa também. Na questão da saúde também, o senhor Mário vai falar um pouquinho como era no passado a saúde, porque não tinha. Hoje os municípios têm postos de saúde que são quase como hospitais, inclusive nosso município também, que tem atendimento para as pessoas. Na época não tinha, né, professor Mário? A saúde, no início, era bem precária, né? Era chá, benzimento, a dificuldade de ir até a cidade de Palmeiras das Missões, principalmente Palmeiras das Missões, em busca de
da medicina. E era de carroça ou a cavalo, para poder chegar até lá. E veja, para ir até lá sem levar o doente, para consultar o médico e trazer o remédio. E quando precisava levar o doente, tinha que colocar numa carroça e conduzir até o hospital. Então era uma dificuldade muito grande. E foi havendo uma certa necessidade do interior que se formou aqui no Novo Barreiro também um subposto de saúde, né? Onde tinha um atendimento precário, muito precário, de algum médico que vinha de tempo em tempo dar atendimento. Mas aí era as filas grandes das pessoas procurando ficha para poder ser atendido. Tudo isso foi trazendo um descontentamento na população, ao ponto que exigiram que tivesse uma mudança. E o prefeito não conseguia fazer isso. E aí, então, a emancipação se tornou cada vez mais forte no coração do pessoal. Se a gente observar os cemitérios mais antigos que se tem muito túmulo de criancinhas, porque a mortalidade infantil era muito grande. Não existia SUS, né? Não existia nada disso. O acesso era muito difícil e tinha que pagar, e as pessoas geralmente eram pessoas pobres, do interior, não tinham acesso à saúde. Então as pessoas acabavam ficando em casa, dando chá, dando essas coisas, se não resolvia, as pessoas acabavam falecendo, muitas morriam de apendicite, muitos jovens, muitas crianças, morriam de apendicite, morriam de desidratação, morriam de diarreia, morriam de vermes na época, não se tinha acesso, então era muito precária a saúde. E isso foi criando também aqui, quando era distrito, essa necessidade, né, das melhorias, queriam melhoria na saúde, no atendimento à agricultura, no atendimento das estradas. O meu nome completo é Maria Sônia Massi e eu estou com 90, vou fazer 91 anos, março, 10 de março. Eu nasci nas Colônias Velhas, né? Mas depois meu pai vieram de trem, de mudança de trem até Pinheiro Machado. E daí de lá nós chegamos no Cairé. E do Cairé nós fomos morar para Santana. Aí meu pai começou um açougue lá. Aí nós moramos um tempo lá. Nós éramos vizinhos do velho Stam. Eles tinham salão lá, o velho Stam. Aí depois nós viemos morar para o Barreiro. Aí nós ficamos morando aqui. Aí o meu pai inventou fazer um salão aqui. Aí nós fomos morar no Chiqueiro de Porco. Sabemos bem e fomos morar lá dentro e arranquemos uma casa, compramos mais umas madeiras e o pai fez um salão. Aí nós fomos bem, o salão fazia bastante dinheiro, né? E depois morreu a minha avó lá naquela casa, a minha irmãzinha. Aí a mãe não quis mais ficar no salão. Aí nossa casa era onde mora a Loninha. Ali era a nossa casa daí. Aí nós compramos uma terra para lá do Barreiro, né, da ponte. Aí meu pai, nós plantamos lá. Aí o meu pai, e nós éramos muito pobres, nós comprávamos só 1 quilo de farinha de trigo para fazer massa nos domingos, né? E daí o meu pai disse, vamos semear um trigo. Eu e a mãe vamos semear e vocês 3 crianças vão capinar. Só para enterrar, né, o trigo. Aí o pai colheu 60 sacos de trigo. Ah, que nós ficamos faceiros. Aí o pai disse, agora nós vamos comer pão e pão branco e bolacha e tudo, porque agora temos farinha. Não precisamos mais comprar. Aí estava bom. Depois, o pai vendeu lá e daí ele começou uma ferraria aqui em cima. Aquela terra nós ficamos, né? Daí o pai começou a ferraria ali. O Lindolfo Franz veio trabalhar daí, porque ele tinha prática de ferreiro. O pai do Técio, né? E daí ele ficou tempo ali. Depois eu
Eu tinha uns 14 anos, daí o velho Benda tinha loja aqui, né? E daí o velho Benda, eu fui trabalhar na casa deles uns dias para a velhinha e a filha deles foram para Ijuí passear uns 10 dias. Daí eu fiquei na casa ali fazendo comida para eles, né? Daí ali tinha rádio, nós essas coisas não tinha. E daí eu disse para a mãe, como é triste ser pobre. Lá tem um rádio. A mãe disse, um dia nós também vamos comprar um. E eu tirava leite cedo, vinha ali, tirava leite cedo. E o velhinho Benda botava 2, 3 colheres de chocolate nas agulhas. Aí botava aquele leite fervido em cima. Aquilo era o café deles. Viviam bem, nós era pobre, né? E daí o Valdo era viúvo, daí já ele ficou viúvo, daí ele estava ajudando ali para o velho Benda na loja, e ele estava almoçando ali, aí o velho Benda disse, olha Valdo, já pode casar com essa menina, ela já sabe fazer comida. Digo, eu não quero casar com viúvo. E no fim virou em verdade, né? Aí me casei com ele. Aí logo nós tínhamos também, em seguida, 3 guri. Ele tinha 3 guri quando a mulher dele faleceu. E o nenê, quando ela faleceu, ele tinha 9 meses. Aí ela pediu para ele dar um nenê para o cunhado, que nunca tiveram filho. Aí ele deu aquele nenê, e os outros 2 eu criei, o Dalcio e o Remy, junto com os meus, mas acho que queixa da minha vida eles não têm. Sempre vivi bem com eles tudo, né? Os meus filhos também, é o maior prazer que eu tenho na minha vida. Na loja nós vendia tudo, né? Tudo que tinha nós vendia. Porque eu comprava bastante coisa assim, aquilo ia bem rápido embora. Naquela época era muito bom. Daí comprei bastante blusa de lã, um dia 32 blusas, mas não durou nem 2 meses, eu já tinha vendido tudo. E o meu marido disse assim, quero ver você vender. Digo, pode deixar para mim, que eu dou um jeito, né? Daí eu ia junto com as pessoas que iam arrancar o soja, e cortada, aí a trilhadeira estava encostada, e nós arranquemos soja, batemos perto. Aí tinha 2 homens que cevavam, né? O Ari e o Aceval, trabalharam daí. Eles cevaram a soja, tudo. E assim nós fomos indo. E o meu marido, eu queria comprar terra. Sempre ele disse, para que terra? Digo, para deixar para os filhos, cada um pedaço, né? Cheguei lá. Daí vai me dar um pedaço para cada filho. E a senhora comentou antes que a senhora dirigia o caminhão. Dirigi. A senhora se lembra como que era? A senhora dirigia para onde? Levava o quê? Não, eu carregava açúcar, sal, farinha, querosena, essas coisas para a loja eu trazia. Porque o Valda pegava outro caminhão, puxava mudança para Santa Catarina. Nós começamos lá embaixo. Mas chegamos lá. Não temos rico, mas temos bem. O que mais? Quais outros produtos que a senhora lembra que vocês vendiam no comércio dos feijão, manteiga, ovos, galinha, porco, meu marido puxava toda semana. E aonde que era o comércio dos Massi? Era ali da minha casa grande. Agora o Cris comprou a casa. Nós tiramos a casa de lá. E como que era como que vocês faziam o controle? Vocês vendiam fiado? Vendia bastante. E aí anotava em um caderninho? Como é que funcionava? Estava no livro. Eles tinham a caderneta e a gente tinha o livro, né? Mas pouca gente ficou devendo para nós. Nós fomos muito bem. Nós se demos muito bem com o povo gostava muito de nós. E a senhora se recorda como que era a vida no passado? O que vocês faziam? Iam para as festas? Participavam de alguma igreja? Como que funcionava? Na igreja nós íamos direto em festa.
Meu marido dançava em cima da mesa. Tinha que pagar tanta cerveja, dançavam em cima da mesa, daí vinha um, vinha outro, no fim a mesa estava cheia. A senhora participava de qual igreja? Aqui do Barreiro, Era a igreja católica? católica. E a senhora se recorda de como que era a igreja ainda? A primeira era de madeira, depois arrancaram. Nós morávamos bem aonde é a igreja, era a nossa primeira casa. Que nós arranquemos e fizemos no outro lado, fizemos um salão daí. Mas daí nós arranquemos aquela casa. E a senhora se recorda se tinha muitos moradores, de algumas famílias assim, a senhora se recorda? Dos vizinhos? Não era muita gente que morava, mas eu me lembro do Arnaldo Eca, tinha bodega, como diz. Arnaldo Eca, depois o Ramadin era meu tio, morava aqui minha tia, e morava Alberto Tapa. Era um pouco vizinho que tinha, não era muita gente. E a senhora se recorda do local lá onde é a ponte do Rio Barreiro hoje? A ponte? Isso, tinha um passo na época? Sim. A senhora se recorda de como que era aquele lugar? Lá não tinha ponte, no meu tempo não, né? Depois que fizeram uma ponte de madeira ali. Mas daí passava no rio. Nós passamos no rio sempre. Não tinha ponte. Mas era bem bom passar no barril. Vocês participavam dos jogos que tinha? Os jogos de bolas, carreirada? A senhora se recorda? Jogo de bola eu participei bastante. Carreira não ajudei muito, não gostei. Meu marido corria carreira e eu não gostava. E como que vocês iam para os jogos de bola? De caminhão. De caminhão. E a caminhão cheio, né? Iam para Palmeira no jogo. Aquela época era uma época boa. O meu marido ia muito em carreira. Já saía às vezes sábado e voltava só segunda. Quando era domingo que tinha festa em Jugareta, ou tinha festa, botei o carrinho de neném em cima do caminhão e me fui na festa. Tinha 3, 4 guris. Aí eu ia na festa. Aí eu me lembro que a Teresa Buch se apavorou quando o Saires seria pura cebola para comer com carne. E eu criei bem meus filhos. Eu nunca fui num hospital que tinha uma criança doente. Nunca, não. Naquele tempo, como que era a saúde, assim? Como que vocês faziam, né, quando alguém ficava doente? Eu ajudei muita gente, sabe? Fazer injeção na veia, quando eles tinham que fazer. E as mulheres, quando ganhavam neném, me chamavam, eu ia lá também. A minha prima, Teresa, que está ali ainda, ela não ganhava neném se eu não ia lá. Eu tinha que estar junto. Ela ganhou 7, 8 e eu sempre junto. Eu levantei muitas vezes e puxei gente para Palmeira, para ir no médico, né? Aí eu chamava um guri do meu, daí eu ia. E puxava os doentes, todos, cada vez que tinha um doente eu levava. A senhora levava de caminhão? De caminhoneta. Nós tínhamos uma rural. Às vezes ela pagava, não pegava. Aí tinha que chamar socorro para empurrar. Mas eu ia. Sempre eu ia. Sempre ajudava as pessoas? Sempre ajudava para pôr bastante. Eu fazia esses remédios. Remédio de homeopatia eu tinha na loja, de tudo. E esses remédios a senhora comprava onde? Vinha de Santa Catarina. Era um viajante que tinha essa farmácia que trazia esses remédios. E a senhora tinha na loja? Eu ia às vezes 8, 10 dias fazer injeção na veia das pessoas. Tinha um problema de fígado, né, que estava fazendo a veia, e não tinha quem fazia. Eu fazia, Deus me deu tanta força que eu fiz muita coisa na minha vida.
Mas eu me fui muito bem, o pessoal tudo me gostava. Eu inventava fazer puxirão para limpar a lavoura. E eu tinha convidado 30 homens, ia vir. E eu gostava tanto o Joaquinzinho, ele era uma pessoa muito boa. Diz ele, dona Sônia, posso trazer uns homens também? Pode trazer, só tem que me dizer quantos são. Ele não me disse, quando ele veio, eu veio com 30. Tinha 60 homens na lavoura. Pensou? E comida para todo esse povo? Aí eu fiz, nós fizemos uma tachada de galinhada, e assemos uma tachada de um porco, né? E naquele tempo era mais crente, ninguém tomava bebida de álcool. Daí eu fazia sopa para eles tomar, sopa da bodega que a gente tinha, né? Fazia sopa, levava na roça de tarde, as cucas também, para eles comerem. A senhora lembra se tinha, além do comércio dos Massi, tinha outros comércios? O Link? Tinha o do seu Link? Tinha o Link, tinha o pub, depois lá em cima na coxilha, botou loja lá. E a senhora se recorda quando começaram a fazer as estradas no Barreiro? Eu me lembro. A melhor coisa que eles fizeram naquela época é quando botaram a luz, né? Meu Deus, que eu fiquei faceira com a luz. Foi a melhor coisa. E depois fizeram asfalto, né? Sim. E antes, quando não se tinha energia elétrica, como que era? Como que vocês mantinham os alimentos conservados? Como que funcionava? Às vezes matavam os animais, né? E aí distribuíam a carne para não estragar? Nós tínhamos açougue. Nós caminhávamos e o povo comprava, cada um comprava um pedaço. Na sexta-feira a gente não vencia atender o povo, né? Eu tenho uma freguesia muito boa lá da Piriva, Jugareta, Três Passinhos. E aí toda semana, na sexta-feira? Toda semana carneamos. Cada um comprava um pedaço de carne. E aí a gente ouve as histórias que o pessoal guardava a carne no meio da banha para conservar? Salgado. Tinha que passar sal. E aí era velas, lampião que se usava para quando não tinha luz? De noite? Era vela de querosene, aquelas que faziam. Os nenezinhos amanheciam pretinho o nariz. É tanto que eles sopravam aquele querosene, né? E aí depois instalaram energia elétrica, aí foi uma felicidade. Sim, foi. Meu Deus, foi a melhor coisa do mundo. Depois fizeram asfalto, né? Sim. E a senhora se recorda dos primeiros telefones? Aqui nós não tinha telefone. Depois que eu fui morar para Palmeira, daí lá eu botei um telefone. Depois aqui também veio o telefone, né? Sim. E a senhora ia muito na missa, a senhora disse? Na igreja? Isso, na igreja. Mês de novembro nós fazíamos todas as noites oração para Nossa Senhora, que era mês de Nossa Senhora. Daí quando ficava os meses inteiros, nós íamos a pé fazendo procissão. Lá tinha uma igrejinha, eles botaram uma capelinha só. Lá no... O pai do... Ai, não me lembro mais. Kallen. Leopoldo Kallen fizeram uma capelinha lá, botaram em cima. Aí nós íamos a procissão lá para rezar. Tinha uma capelinha lá em cima quando nós viemos morar aqui, ali perto do cemitério. Tinha uma capelinha de madeira quando nós viemos morar aqui. E depois que eles fizeram a outra aqui. E naquela época, na lavoura, o que vocês plantavam? Milho, trigo, feijão, mandioca, batata doce. Essas coisas o pai plantava. Plantava, e como que era o plantio? Era tudo no muque? Tudo na mão, tudo no braço. A gente olhava quando ia no meio da lavoura, dos milho, carpim, né?
A gente olhava para dar uma sombra, a gente não aguentava e os milho coçavam a gente. Era tudo sacrificado, mas estava bom, Deus ajudou, né? Alguma lembrança daquele tempo que a senhora tem? Eu e o meu marido fomos comprar uma terra do velho Frelich, o pai do Valda Frelich. E daí nós chegamos lá e o meu marido era pichincheiro e o Valda Frelich também era pichincheiro. Aí pichincharam e não fizeram negócio. No outro dia, meu marido levou uma mudança para Santa Catarina. Eu peguei meu dinheiro que eu tinha embaixo do colchão e fui lá e comprei a terra. Daí paguei 15 mil para a terra, né? Depois veio o Marmit lá e pediu, muitos anos depois, o Marmit veio lá e disse assim: Dona Sui, não quer me vender aquele pedaço que não dá para trabalhar de trator? Quero. Quanto a senhora quer? 12 mil quero. Aí eu vendi aquele pedaço por 12 mil e a minha me saiu ainda 3. A senhora era dos negócios. Eu era muito negocieira. A senhora se lembra quando o Barreiro se tornou município? Me lembro, Se recorda? me lembro. E teve alguma melhoria? Naquela época, melhorou um pouco, né? As estradas aqui eram bravas. Agora que tá bom, mais ou menos. Eu era metida bastante. Me admiro, olha, se tu faz isso hoje. Eu ia para os fundos lá, Carazinho. Ele puxava porco lá, quando ele saía viajar para fora, ele não podia ir buscar o dinheiro. Aí eu tinha de ônibus lá para pegar o dinheiro no frigorífico. Na rodoviária, no frigorífico, eu fui a pé. Lá no frigorífico, eles me deram um cheque. Aí eu cheguei ali na rodoviária, almocei, eles faziam um prato para a gente. Aí eu almocei, daí eu fui no banco botaram os 20 e poucos mil dentro de uma sacola de papel amarelo, me deram e aquilo eu vim embora. Peguei o ônibus e vim embora com o dinheiro. A senhora era muito corajosa. Eu era bastante. A minha cunhada que morava um tempo comigo, ela disse, não sei como é que você aguenta. De manhã levanta, come um pão com melado e café e vai trabalhar o dia inteiro e não cansa. Mas eu dormia de noite assim bem e de manhã acordava para outra. E tinha um pátio grande, eu via de manhã com a lua. Quando era a lua bonita, daí eu veria o pátio. Agora eu sonho ainda que eu quero arrumar uma vassoura, porque quase não tem mais. Fazer a pá assim num cabo, rega peso. Aí havia o pátio. E as crianças levantavam e puxavam, arrumei uma carrocinha para eles, e daí eles puxavam o lixo lá dentro na carrocinha. Depois inventei de botar 2 boizinhos na carrocinha. Aí eles foram com os boizinhos. Então esperamos que essa história que nós pesquisamos e contamos um pouco de maneira resumida, lógico, porque não se tem como tu falar toda uma história, porque às vezes existem vivências diferentes, mas a gente tentou fazer um apanhado geral daquilo, né, que aconteceu no município, como era esse desenvolvimento aqui hoje no Novo Barreiro. Então esperamos que isso sirva, né, de pesquisa e que sirvam para as pessoas possam conhecer e possam estudar também, e que futuros, né, também sejam historiadores, surjam novos historiadores que contem o segmento dessa história. O interessante da vida da gente, Sandro, é que eu, nas minhas fases da vida, observei o seguinte: eu nasci no tempo do Lampião e fui vivendo logo depois o tempo do liquinho, a gás. E depois veio a energia elétrica para o interior, onde chegou até a casa do meu pai, a nossa casa lá. E logo em seguida começou as televisões, rádio, telefone. Bastei que quando nós estávamos na prefeitura em 93,
só existia um canal de telefone no Barreiro. Foi necessário o prefeito pedir um número a mais para vir para nós, para ter condições da prefeitura se comunicar. E o telefone, não existia o telefone móvel, até um dia quando ele conseguiu um tremendo de um rádio, ele andava para lá e para cá com aquele telefone, era impressionante para nós. Hoje eu estou vivendo a fase da internet, é uma fase totalmente diferente, onde no tempo passado as pessoas viviam muito mais um relacionamento de diálogo, viviam numa comunidade, praticamente final de semana era uma festa a se reunir. Infelizmente hoje a internet faz com que as pessoas se isolem, estejam, digamos, reunidos, mas ao mesmo tempo isolados. E eu lembro que os primeiros rádios que surgiram era só uma pessoa que aprendia a ligar e desligar, só pegava uma estação AM, e se aquele não estava em casa não se escutava o rádio. Então, para ver como mudou nesses anos que se passaram hoje, né? Só que com todos esses avanços, às vezes as pessoas vão cair muito num individualismo e praticamente, né, vai se esquecer o passado para chegar até ali, o que teve até ali, né? Desde a velhinha de querosene, né, que passou. Nós fomos uma geração que passou por isso. A geração de hoje, ela não, se não tiver esses trabalhos de pesquisa, ela não vai saber, ela não imagina como seria. E chegamos ao fim de mais um episódio do projeto Historiando em Novo Barreiro. Esperamos que tenham gostado e agradecemos de coração a todas as pessoas que contribuíram e nos ajudaram na construção desse importante episódio. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais e siga o nosso projeto. Até mais!